As formas de comunicação de fatos importantes vêm evoluindo ao longo dos tempos. De forma semelhante, no diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, não vai longe o tempo em que os resultados ou os laudos dos testes levavam dias, semanas ou até meses para serem conhecidos e informados a todos os interessados. Antes de acompanhar como funciona um teste rápido, observe agora como é a estrutura e a multiplicação viral do HIV-1. Você pode ver que o ácido nucleico do HIV é composto por duas fitas de RNA. Junto a essas fitas, há três enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Uma camada constituída por proteína P24 envolve o ácido nucleico e as enzimas, compondo assim o cerne viral. O cerne, por sua vez, é envolvido por uma camada de proteína P17. Ao redor de tudo isso, repare que há uma camada mais externa, o envelope, que contém lipídios e as glicoproteínas GP41 e GP120. A GP41 atravessa o envelope e está ligada à GP120, que é a projeção mais externa do vírus. Essas glicoproteínas serão responsáveis pela conexão do vírus com a célula hospedeira. Como você pode observar, as proteínas e glicoproteínas virais são identificadas por números. Esses números correspondem ao seu peso molecular. Veja agora como o HIV infecta células humanas. O HIV infecta células que possuem receptores do tipo CD4 na sua superfície e que participam ativamente na defesa contra micro-organismos. A partícula viral se aproxima da célula e a glicoproteína GP120 do vírus se liga ao receptor CD4 da célula. A fixação do vírus acontece quando ele se liga a correceptores das células. Após a penetração, veja que no citoplasma celular ocorre o rompimento do cerne viral e a liberação das fitas de RNA e das enzimas. Então, a transcriptase reversa copia o RNA viral e cria uma fita de DNA. Em seguida, a mesma enzima degrada a fita de RNA viral e forma uma fita complementar, originando uma molécula de DNA. A enzima integrase se liga a esse DNA e entra no núcleo da célula, incorporando essa molécula ao DNA da célula hospedeira. Continuando, o DNA viral é replicado, dando origem ao RNA mensageiro e a novas moléculas de RNA viral. Todas essas moléculas se deslocam para o citoplasma da célula. As de RNA mensageiro são utilizadas na síntese de proteínas. A enzima protease quebra essas proteínas e dá origem a todas as proteínas do vírus. Em seguida, o RNA viral e as proteínas virais são reunidos próximo à membrana celular e formam novos vírus. Então, por um processo de brotamento, os novos vírus saem da célula infectada e adquirem um envelope lipoproteico e proteínas de superfície. Fora da célula, o processo de maturação das partículas virais será completado, tornando os vírus capazes de infectar novas células. Você viu como acontece a multiplicação viral. Começam a circular no sangue o RNA, as proteínas virais, o próprio vírus e os anticorpos produzidos contra essas estruturas. Esses são os marcadores da infecção pelo HIV que podem ser detectados pelos testes. O RNA viral é o primeiro marcador a circular após o contágio. Em seguida, começa a circular a proteína P24. Com a progressão da infecção e da multiplicação viral, começa a produção e a circulação de anticorpos contra as proteínas do envelope viral. Observe na figura, logo após o aparecimento dos anticorpos, uma redução na quantidade de RNA e de P24 circulantes. Atenção! Existe um período de até 10 dias no qual não é possível detectar nenhum marcador da infecção. Os testes laboratoriais realizados dentro desse período podem ter resultados falsos negativos. Nos últimos anos, foram desenvolvidos novos tipos de testes que permitem a obtenção do resultado em até 30 minutos. Por isso, são chamados de testes rápidos.
Mas quais as vantagens dos testes rápidos? Além do curto tempo necessário para a execução e interpretação dos ensaios, esses testes podem ser feitos com amostras coletadas por punção digital, dispensando o uso de seringas e agulhas. E não é só isso. Os testes rápidos podem ser realizados em locais sem estrutura laboratorial. Outro diferencial é que os resultados podem ser lidos a olho nu. O Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais vem ampliando o acesso ao diagnóstico do HIV por meio dos testes rápidos. Acompanhe como funciona um teste rápido que utiliza a metodologia da imunocromatografia, também chamado de fluxo lateral. Nesses testes, a fase sólida é uma tira de nitrocelulose. Nessa tira, são colocadas a amostra e uma solução tampão que permite o fluxo pela membrana. Esse fluxo segue até mais adiante na tira, onde estão fixados dois conjugados, um de antígenos do HIV e outro de anti-imunoglobulinas, ambos normalmente com ouro coloidal. Se houver anticorpos específicos na amostra, eles se ligarão ao conjugado de antígenos. Os dois conjugados continuam o fluxo pela membrana até chegarem à área de leitura do teste. Essa área contém antígenos do HIV imobilizados, aos quais se ligarão os anticorpos já ligados ao conjugado, tornando visível a reação. Independente de haver anticorpos contra o HIV, o fluxo deve continuar pela membrana. O conjugado de anti-imunoglobulinas, ligado a diferentes imunoglobulinas da amostra, será fixado em uma área de controle e essa reação se tornará visível. Por isso, atenção, testes rápidos em membrana só serão válidos se houver reação na área de controle. O resultado será reagente quando aparecer cor, tanto na área de teste quanto na área de controle. Se houver a cor somente na área de controle, o resultado será não reagente. Mas note bem, os únicos resultados possíveis são reagente e não reagente. E mais, o teste só será válido se aparecer cor na área de controle. Se não houver cor na área de controle, repita o teste utilizando o mesmo conjunto diagnóstico. Caso ainda não seja possível validar o teste, repita o procedimento usando um teste de outro lote. Seu manual Telelab mostra como proceder quando não for possível validar um teste. Veja a seguir os critérios para a escolha do tipo de amostras utilizadas nos testes rápidos. Que tipos de amostras podem ser utilizadas nos testes rápidos? Para a realização de testes rápidos, a amostra pode ser de soro ou plasma ou de sangue total, colhido por punção venosa ou digital. A escolha do tipo de amostra vai depender das especificações do fabricante do conjunto diagnóstico. Além disso, dependerá também da estrutura para a coleta no local onde o teste será realizado. A utilização de soro ou de plasma requer agulhas, tubos e equipamentos para o processamento da amostra. Já a punção da polpa digital pode ser feita em locais sem infraestrutura laboratorial, com profissionais capacitados para essa atividade. Independente do método de coleta, uma das principais vantagens da utilização do teste rápido é a obtenção do resultado em até 30 minutos. Note bem, para a realização de qualquer atividade ou rotina de trabalho, é fundamental ter cada etapa, passo a passo, escrita. A essa descrição dá-se o nome de Procedimentos Operacionais Padrão, ou POP. No caso dos testes rápidos, deve constar do POP como fazer a identificação do paciente, a coleta da amostra, a realização do teste, a leitura, a interpretação dos resultados e a emissão do laudo. Lembre-se, esses procedimentos são específicos para cada conjunto diagnóstico e devem ser refeitos sempre que houver qualquer alteração nas informações do fabricante. Acompanhe agora como você deve proceder para iniciar uma coleta de sangue por punção digital para testes rápidos. Antes de iniciar seu trabalho, é importante conferir se você dispõe de todas as informações e dos materiais que você vai precisar. Não importa se a coleta da amostra está sendo feita em local com ou sem estrutura laboratorial. Você deve ser sempre cordial com o paciente, tratando-o com respeito e simpatia. Tá tudo bem, Ana? Sem problemas? Informe sobre o procedimento que será realizado.
Explique também qual a importância do teste. Esse aconselhamento pode ser feito enquanto você faz o cadastro do paciente em uma ficha individual. O cadastro deve conter a identificação do paciente a partir de um documento com foto e deve identificar também quem solicitou o exame. Ao registrar as informações do paciente, tenha sempre cuidado de obedecer às determinações da legislação. Esse procedimento também facilita a rastreabilidade dos exames, desde o registro do paciente, incluindo a coleta das amostras, até a emissão do laudo. Atenção! Ao utilizar testes rápidos fornecidos pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, você deverá adotar obrigatoriamente os formulários padronizados pelo departamento. Veja em seu manual Telelab os modelos da ficha individual do paciente e da folha de trabalho. Veja agora a coleta de sangue por punção digital para a realização de testes rápidos. Verifique se você dispõe dos materiais necessários para a coleta: gaze ou algodão e álcool etílico a 70% ou outro antisséptico para desinfecção. Poderá utilizar também lenços umedecidos em álcool a 70%. Além disso, você vai precisar de etiquetas ou caneta para identificação de amostras, caneta com tinta para marcação permanente de superfícies e cronômetro. Você precisará também de um conjunto diagnóstico completo dentro do prazo de validade e que permita a utilização de amostras coletadas por punção digital e recipiente rígido para desprezar material pérfuro cortante. Você deverá ter também um recipiente para dispensar lixo comum e outro para material potencialmente infectante. Com tudo preparado e organizado, peça ao paciente para lavar e secar as mãos. Peça ao paciente que confirme se os seus dados estão corretos. Lembre-se, você deve higienizar as mãos antes de iniciar as atividades e antes do contato com cada paciente. Coloque os EPIs. Observe o dedo médio, o anelar ou o indicador e escolha para fazer a punção o que não tiver feridas ou calos. Se a mão do paciente estiver muito fria, peça a ele que friccione as mãos ou faça massagem suavemente para aquecê-las. Segure a mão do paciente com o lado da palma para cima. Pressione levemente a mão no sentido do punho para o dedo onde será realizada a coleta. Faça a antisepsia do local da punção com gaze, algodão ou lenço umedecidos com álcool etílico a 70% em um único movimento. Espere o álcool secar completamente. Posicione a lanceta na parte lateral da polpa do dedo e faça a punção. Despreze a lanceta em recipiente para descarte de material pérfuro cortante. Faça uma leve pressão na base do dedo até que se forme uma gota. Colete a quantidade necessária de amostra e aplique-a no local apropriado do suporte de reação do teste, como indicado pelo fabricante do conjunto diagnóstico. Em seguida, adicione o tampão. Marque a hora de início da reação e siga o tempo de cada etapa até a leitura do resultado. Despreze todo o material potencialmente infectante em recipiente para descarte de material biológico. Peça ao paciente para aguardar o tempo necessário para o teste ser concluído. Isso porque pode haver necessidade da coleta de uma nova amostra para a repetição do teste ou para a realização de testes complementares. Leia e registre o resultado do teste. Você acabou de ver como fazer os testes rápidos com a amostra coletada da polpa digital. Para a utilização de amostras de sangue total obtido por punção venosa, de soro ou de plasma, leia atentamente as instruções dos fabricantes dos conjuntos diagnósticos que estão sendo utilizados. Você encontra mais detalhes sobre a obtenção dessas amostras no seu manual Telelab Coleta de Sangue, Diagnóstico e Monitoramento das DST, AIDS e Hepatites Virais. A utilização de testes rápidos na etapa de triagem da infecção pelo HIV em indivíduos com idade acima de 18 meses é prevista na Portaria 151 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Na etapa de triagem estabelecida na Portaria 151,
Deve-se utilizar obrigatoriamente amostras coletadas por punção venosa. Isso porque pode ser necessário fazer um segundo teste com a mesma amostra. Veja como interpretar um resultado não reagente de teste rápido na etapa de triagem. Um resultado não reagente na triagem indica que o paciente não possui anticorpos ou possui anticorpos em quantidades que não podem ser detectadas pelo teste. O resultado deve ser interpretado como amostra não reagente para a infecção pelo HIV. Transcreva o resultado para o laudo da seguinte maneira: amostra não reagente para HIV. Faça também a ressalva: em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra. E atenção, o resultado do teste é confidencial e o laudo somente poderá ser entregue por profissionais habilitados para comunicá-lo ao paciente. Como interpretar um resultado reagente de um teste rápido na etapa de triagem? Um teste reagente na etapa de triagem indica que o paciente possui anticorpos contra o HIV. Quando a amostra apresentar resultado reagente na etapa de triagem, deve ser realizado um teste complementar com a mesma amostra. O Departamento de ST/AIDS percebeu que ele tinha um grande problema na sua mão, que era fazer diagnóstico de HIV. Quanto mais rápido você tiver esse conhecimento, esse status sorológico, mais fácil de tratar um paciente soropositivo. Então, se pegou uma metodologia nova de mercado, que é um teste rápido, que você, em 15 minutos, você tem um resultado e colocar isso em populações de difícil acesso, vulneráveis, que é aquilo que nós chamamos. Um algoritmo é uma estratégia ou um conjunto de instruções sequenciais que levam à solução de um problema. Sua representação gráfica é chamada de fluxograma. A Portaria 151 define as situações especiais nas quais é permitido fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV utilizando-se somente testes rápidos. O teste rápido, ele sai daquela estrutura de laboratório e ele vai para o serviço. Então,